O senhor podia mostrar pra gente onde é a casa dele? Aqui nessa esquina aqui. E tem alguma coisa hoje aqui ainda? Alguma árvore que seja daquele tempo? Agora tem poucas árvores. Mas não tem nenhuma árvore daqui que seja daquela época? Ah, não tem nada. Não, né? Foi tudo arrancado. É, né? Foi tudo arrancado. Ah, essa tá... Essa tá morada aí. Era tudo cheio de porta de ferro, aquelas portonas de ferro de subir e descer, tudo isso aqui. E aqui tem se não me engano, eram 6 portas. Que era uma, que era outra, a esquina era outra. E o quintal onde vocês brincavam? Tinha... Era tudo lá atrás, hoje não tem mais Não nada. dá pra ver daqui não. Ah, hoje é tudo fechado, é aquela área lá, ó. O quintal era tudo aquilo ali, ó. Aqui, ó, onde eu falei, essas duas janelas, a última janela era varandão, era um varandão a todinho lá. Aí daí pra lá era o quintal. Fala aí, seu doutor Rodolfo, encontrei estão lá na mesma praça, no mesmo banco e no mesmo jardim ainda, viu? Na mesma esquina. Fala, minha mãe tá viva ainda, velha, só meu pai. Tá bom, fala o Demar, é o mais novo da turma. É o colega do Raul, da idade do Raul. O Raul é um deles também. Qualquer coisa dá lembrança lá pra ele, lá pro... Vou falar. Ele tá... Esteve aqui com nós aqui, tá? Isso aí. Tchau. Tchau. Falou, nego. Tudo de bom. Eu também. Ah. Obrigado. Que é São José de Três Ilhas, era São José do Rio Preto, né? Então eles mudaram aí, tudo isso. E Três Ilhas é lá embaixo, né? Não precisa passar, na ponte ali. Ali que é Três Ilhas, né? E aqui em cima é São José. Quando eu entrei, o Luiz já vinha há um ano, né, já trabalhando, procurando as locações. Eu só entrei no momento que ele já tinha escolhido as locações lá em Minas. Era uma antiga fazenda de café, completamente abandonada. Inclusive tinha uma parte da sede que estava em ruínas. Aí que a gente foi para lá e começou a propor algumas mudanças, que na verdade não foi uma cenografia, foi uma arquitetura. A gente fez reformas, construção civil, não cenário, né? Tem uma diferença aí. Acrescentamos alguns elementos, mas o bloco maior da fazenda a gente tentou recuperar como a gente imaginava. A gente tirou o cimento que estava na parede, colocamos a tabatinga, arrebentamos a sede toda, recuperamos alguns muros de pedra, voltar a dar vida à fazenda. Agora, na verdade, antigamente se fazia tudo sem nada. Sim, não encaixa, né? Olha que bonito que tá, cara. É que as pedras meio brutas aí, né, cara? Estou morrendo de paixão, mas morrendo
Agora ele não quer que quebra, vai ter que quebrar, não tem jeito não. Não, mas eu não digo quebrar, pode deixar ela no tamanho. Isso. Mas tem que rachar assim pode. A pedra tá lá, nós não quebramos nada da comparação, nós não quebrou nada dela. Só rachou no meio. Entendeu? Mas aí ela fica lascada. Mas aqui nós vamos encher de pedra por dentro. Aqui vai ser 2 passos. Não vão rachar nada. Pois é. Não vão rachar nada. Estraga não se Haroldo. fazia na época, entendeu? Vai estragar, vai fazer o muro de Não, novo. e essa pedra que caiu saiu de um alicerce. Isso aí foi tudo colocado, não foi nada. Não tirou Isso da aí pedra. era um muro. Não, senhor. Se não me Aí, ferra o olha trabalho, essa tem que fazer de novo. Você tá botando o pé em cima dela. Em algum momento, o que eu estou falando para eles é que em algum momento, pelo fato de não se partir uma pedra, você tem trechos do muro que são mais largos e mais grossos do que outros. Olha lá. Tem uma pedrona imensa. Não vem rachando as pedras, não. Se tiver que o muro começar aqui, aí aqui por causa de uma pedra ficar dessa largura, ficou. Ficou? Então tá bom, então volta. Mas Haroldo sabe disso. Ele trouxe pouca ferramenta pra abrir pedra. Eu falei, espera as meninas chegarem aí. Não pode abrir. Cadê os ônibus todos? Os ônibus todos. Ah, tem um pessoal que chega de ônibus. Tá atrás ainda. Quem vai buscar lá? Dia de segunda-feira, assim, minha filha. Era uma equipe de mulheres. E 60 peões. Todos comandados por mulheres. Isso era muito engraçado, porque até no início era muito esquisito. Não reagiram, não? Eu acho que eles estranharam. Na despedida, vários choraram. Mas foi, assim, dedicação total. E a capela ela foi feita num local, né, que era de difícil acesso, porque dava a visão do quarto do André para a capela, entendeu? Então era um ponto estratégico. O altar, que tinha também uma pedra inteira. A minha preocupação era, assim, principalmente a simplicidade. Os planos do Luiz são muito bem composto, onde cada objeto está muito bem marcado. É muito simples, ele é muito limpo e muito denso. Pouquíssimos objetos móveis, entendeu? Mas todos assim, pincelados. Fundo que criava um clima, encontrar coisas que marcassem a família, né? O fato dela ser uma família libanesa, uma mistura um pouco dessa herança dessa fazenda do café. Eu vejo um pouco isso na fazenda da minha avó. Algumas coisas eram da própria fazenda que permaneceu lá, entendeu? Então eu fui procurando detalhes assim que marcassem o costume, a comida. Tem situações ali de brincadeiras, por exemplo, que eu passei para o Luiz, que eram brincadeiras da fazenda, lá da minha avó. A forma como era organizada ou empilhadas, suponhamos assim, milho, por exemplo, eram lembranças que eu tinha. Tem uma brincadeira que as crianças pulam em cima da palha do feijão batido no terreiro. Isso quando a gente era criança, isso ficava amontoado perto do muro. Aí a gente pulava lá de cima e caía em cima desse monte. E não era só essa fazenda, né? Porque nós ficamos próximos a essa que era a principal, a da casa abandonada também, que era próxima. A casa abandonada era uma casa abandonada mesmo. A gente depredou um pouco mais, só agora no final, porque a gente fez ela como se fosse o flashback. Trocamos o piso, todo o piso estava todo podre, o teto já estava caindo.
todos os vidros, janelas, pintura, o altar, a capelinha que tinha dentro da fazenda. Sempre obra. Eu acho que até você pode fazer cenograficamente, mas eu acho que não tinha sentido para lá. Eu acho que até o fato desse trabalho, entendeu, que foi, ele ajudou a criar um clima, que, entre aspas, que você não vê, mas que dá uma densidade ao filme, para o próprio entendimento do filme. Eu acho que isso passa para o espectador, de alguma forma ela vai passar, entendeu? Mesmo que ela não apareça. Não um resultado visual, um astral para o filme. Tudo que a gente pensava é que quem construía esse figurino é a mãe. A mãe é que tinha a mão da comida, a mão do fazer, e essa poderosa ideia, ela sempre permeou o trabalho. Foi uma experiência nova realmente. Eu faço figurino há 20 anos, já passei por muita coisa, mas nessa vida do cinema foi minha primeira experiência num sentido total. Um prazer que eu acho que eu nem consigo pensar, porque eu no começo tive medo, eu tive receio, porque o livro foi absolutamente revelador. E eu não achava que eu teria tanta possibilidade de ajudar o Luiz na concepção desse visual. Eu apenas tentei solucionar algumas questões básicas com uma experiência e de uma forma verdadeira. Esse vestido realmente é uma joia, não é? É aí mesmo, é como se fossem vários laboratórios. Põe, não precisa nem acabar o vestido, tá mais ou menos para vestir, põe, sentiu e não é, também não ficou. Outro, até achar o tecido próprio. Seria um tecido desse que cai como o seu está. Nós não tínhamos uma equipe muito grande. Eu cuidava muito da busca dos materiais, a essência das coisas, os tecidos, as estampas, as flores, o tecido da mãe. Tecido com cara de mãe, tecido com cara de pai, tecido com cara de terra. E a equipe era mínima, uma família. Era um trabalho requintado porque a coleta do material foi muito pesquisada, baseada totalmente nos arquétipos, em arte, uma bibliografia muito generosa, os arquétipos da mãe, do filho pródigo. Então a gente teve um mergulho profundo nesse sentido. Fomos a antiquários ver, conseguir rendas antigas, rendas de 1940, as camisolas íntimas, as peças íntimas da mãe, a família, as meninas, que tanto o Raduan fala no livro, material, o branco, o tecido, aquele algodão grosso, a cambraia, a gente buscou avidamente, como se aquilo tivesse vida. Eu encontrei e trouxe até dos brechóis o corte mais comum do vestido feminino, os materiais, os vestidos usados até pelos imigrantes libaneses da década de 40. Mas não para retratá-la só, não para copiá-la, não para documentar. A gente entra no cinema e vivencia aquilo, falando para as pessoas de hoje. É uma oferta. Na Ana, a brancura, o linho, a frescura. Claro que a gente trouxe de volta o poético do coletinho da pastora, que caminha conosco durante séculos e séculos. Em momento algum a gente conseguiu não voltar para o livro. Ele foi leitura de cabeceira. Aqui no meu modo de ler o texto há muitas ressonâncias de Heidegger.
pensamento de concepção do tempo, que não é o tempo do relógio, é o tempo dos tempos, cada coisa tem seu tempo, e o tempo instantâneo, pontual, que é a densidade do tempo, que é uma espécie de imersão da eternidade, o que ele chama do Kairos. Kairos é o tempo denso, único, e isso aparece muito claro aqui. Também há duas frases importantes, isso aqui é puro Heidegger: estamos indo sempre para casa. Ir para casa em alemão é Geheimnis, é uma frase, uma palavra-chave no pensamento de Heidegger. Geheimnis é mistério, em alemão. E ao mesmo tempo, a filologia da palavra Geheimnis, Heim é casa, e Gehen é ir. Ir na direção da casa. Então o mistério aqui não é oposto à razão, coisa que não se entende. Não é digamos assim, um quebra-cabeça. O mistério é a profundidade de toda a realidade, que nos envolve por todos os lados, e onde nós andamos, estamos sempre indo para casa, sempre indo para esse transfundo, e aqui, isso aqui é que estamos sempre indo para casa. Ele termina também como que o gado sempre vai ao poço, sempre vai para a sua casa. No início a gente trabalhou com roupas, pré-moldagens, pré-modelagens. Os atores usavam essas roupas nos ensaios na tentativa de uma compreensão maior da alma de cada um. A estação era inverno, materiais, algodões grossos, linhos, rústicos, muito pouca cor, muita luz. Colchete tinha na época? Colchetão era de 1.600. Colchete, sim. É um colchetão grandão que bailarina usa até hoje, preço de 1.600. Mas tinha na época assim no mato? No mato, não. No mato, não. No mato, sim, aqui, nessa cidade. Então tem que ser botão. O que fosse sendo necessitado ia sendo mudado, adquirido, já estava sendo parte desse cotidiano. Essa é a melhor maneira de fazer figurino. Ele tem que ser elemento orgânico. Não é um figurino montado de fora para dentro, é de dentro para fora. Esse é o crédito do figurino. Recompor em cima do uso. Ele tem uma verdade, ele tem uma marca. E é uma sensação maravilhosa, porque é quase de mãe, e eu gostei de viver isso. Não seria a mãe que teria feito aquelas roupas para a família, na verdade? Nunca foi preocupação de indústria, manufatura realmente. Ficou disso tudo um conjunto sólido, que vai da delicadeza dos paninhos íntimos àquela pele do campônio, da rendinha que está ali grudadinha, que tem o cheirinho do corpo, àquela sujeira da terra que está lá lavada, até o sangue do trabalho. Preocupação no início de entender e conhecer muito bem a parte mecânica, a parte funcional de um refletor, que é meu instrumento de trabalho como fotógrafo, como iluminador. Conhecer a natureza física da lâmpada, da luz. Claro que foi muito bom eu ter me preocupado com isso e ter estudado, verificado, procurado ver nos livros, na prática. Mas eu hoje, que ainda continuo iniciando alguma coisa, muitas vezes prefiro não me incomodar, não me preocupar com o conhecimento total e absoluto da técnica de um refletor, da capacidade física e funcional de um refletor. Também não preciso saber todas as características da minha ferramenta para usá-la bem. Se eu tiver um espaço dele que eu não conheço, é uma busca para mim. E é na busca que eu aprendo e não na certeza. Se alguém chega perto de mim e me diz que tem certeza de alguma coisa, eu me afasto.
Porque eu não tenho certeza de absolutamente nada. E nem quero ter, sobretudo no trabalho criativo, no trabalho que pressupõe uma criação, no trabalho do diretor de fotografia. O que é a luz do cinema? O que é a luz cinematográfica se não uma luz invisível que você não vê? Um ator acende um abajur, para o espectador ele está acendendo aquele abajur. Mas para o cinema, para o mecanismo do cinema, para a linguagem da fotografia no cinema, ele está acendendo uma luz cinematográfica, uma luz que eu preparei para ele acender. Ela não é verdade. Eu estou mentindo para o espectador está acreditando que aquela luz é de verdade. Os melhores fotógrafos são os que mentem melhor. O que convence melhor de que aquele abajur foi o ator que acendeu e não ele, é o fotógrafo que está mais perto da coisa correta. A parceria da fotografia não é uma parceria que começa no set. É uma parceria que começa muito antes. Vou te dar um exemplo de uma conversa que nós tivemos na minha casa, quando ele me falou assim: Valtinho, que janela a gente deve usar para esse filme? Essa coisa do cinemascope, da tela mais quadrada, da tela retangular, da tela mais panorâmica, menos panorâmica. Tem vários formatos que você pode utilizar no filme. Então vamos pensar no quadro. O quadro tem que dizer isso. Do ponto de vista visual abstrato, o André estaria mais fechado, mais preso dentro de um quadro, de uma relação de aspecto mais para o fechado do que para essa abrangência panorâmica, que é o caso do pai, que é senhor de tudo. Essa é exatamente a discussão da janela. Uma tela cinemascope e uma tela mais quadrada, que a gente começou a chamar de janela arcaica. Esse filme é arcaico, dizer, Valtinho, a gente tem que filmar um filme cuja linguagem é arcaica, um filme que se enterra, que o chão, a mãe, o pai, os ancestrais, as paredes, a umidade das paredes, a marca das paredes, a tábua da mesa tem um tempo, tem um desgaste físico, visual, tem um tempo em cima das coisas. A fotografia tem que vir daí. O cinema do Luiz é um cinema de uma orquestra. É um cinema de um cara que, de posse do seu roteiro, que seria a partitura, quando ele levanta a batuta, um conjunto de coisas, de músicos, de cantores, de coros, de cordas, de metais, se juntam num ritmo, numa velocidade, numa cor, num compasso, num diapasão. O Luiz é um cineasta dessa maneira, ele trabalha dessa maneira. O cinema, para mim, é um espaço sagrado, um espaço conquistado, né? Quando se coloca uma câmera, é um espaço, aquele espaço, a partir daquele momento, é um espaço sagrado. Quando o diretor dá o quadro, o fotógrafo, ele compõe o quadro, e é aquilo. Acontece que quando a ação é ordenada pelo diretor e a câmera começa a se mover, começa a se deslocar de um ponto para outro, ou o ator também se locomove, ou o ator se locomove e ela não, o que acontece dentro desse quadro é uma coisa orgânica. Os objetos vão sendo vistos por outro ângulo, a sombra vai sendo vista de outra forma, os objetos vão se modificando, os movimentos dos atores, do ator, do personagem, o gestual dele, vai dando uma mudança naquele quadro que inicialmente era apenas um quadro. Agora não, agora ele é uma coisa viva. Ele é uma coisa absolutamente viva diante da câmera. E a câmera é uma coisa viva diante dele porque ela está jogando para dentro dela aquilo que ela está vendo. Além de estar traduzindo aquilo para dentro de um negativo, que depois vai ser projetado. Então, essa coisa orgânica, essa coisa viva, se não tiver verdade dentro dessas coisas que estão se modificando, elas não vão passar para a tela, tá certo? Então, os processos de revelar essa verdade que cada um tem é o que faz o cinema diferente um do outro, não é verdade? Que tratamento teve a fotografia? Tem vários tratamentos. Não tem aquela coisa mecânica da luz. A luz aqui vai ser assim, né? Mas a gente tinha ideias. Por exemplo,
Eu anotei aqui assim: os pintores usavam uma pedra para moer as cores. Sinto que nesta fazenda é preciso moê-las também. De que forma? Eu pensei, na hora que eu anotei isso, eu não posso entender as cores desse filme, assim, é o amarelo, não? Tem que moer essas cores. Se o sermão era uma coisa tenebrista, só havia luz na mesa. Em volta da mesa era o escuro. No escuro, os fungos se proliferam mais, os germes se proliferam mais. Toda a questão bíblica na figura daquele homem. Uma luz do bosque é uma luz de radiografia. Mas quando ele acorda de manhã, a mãe chamando ele de um sol entrando pela janela, é o que o Raduan chama, e o Luiz me chamava a atenção todo dia, dizia, a luz boa da infância. Então é uma outra luz, é uma luz que tem mais intensidade de azul e branco. A infância é o símbolo da pureza, das paixões sinceras. Se você começa a juntar isso, isso começa a ter uma cor para você. De transparência, de leveza. Tem um Andrezinho quando está correndo nos pastos, quando está com a pombinha, quando está desejando a pombinha do mesmo jeito que ele vai desejar depois a irmã. Mármore fosco. A Ana tem vários momentos. Tem um momento que a imagem é lírica, né? Eu tinha esse momento aqui é lírico. Eu não podia chegar com a luz batendo na Ana, a luz tinha que ter um anteparo, ela tinha que pegar uma luz rebatida. A luz jamais poderia estar direta na Ana, ela tinha que estar sempre rebatida nesses momentos de delicadeza da Ana pombinha branca, da infância. São membranas da memória, são imagens em camadas que ficam guardadas. Algumas vêm na hora de filmar, na hora de compor, na hora de criar. Eu chego lá com a alma cheia de fragmentos dessas imagens. O filme começa numa pensão. Eu fui várias vezes com o Luiz e a gente estudou a questão da luz. Eu só tenho uma luz que entra pela persiana das janelas lá da pensão. É escuro. A luz tem que proteger o ator. E é preciso que se deixe uma área dele, do ambiente, da parede, da mesa, da sala. Você entende que aquele objeto está ali, mas você não vê o seu contorno completamente. Se o ator tem um pedaço dele, uma área dele que não está iluminada, o mistério vem com muito mais facilidade para ele. Eu preciso proteger ele. Como fazer essa iluminação, essa sequência do início do filme, desse menino na pensão, no chão, se masturbando? Você não pode mostrar tudo. Se eu ilumino tudo, acabou o mistério, eu estou vendo tudo. É preciso que ele diga também, nas partes que está escuro, o que está acontecendo naquele escuro. Esse mistério e esse ponto de dosar é que é difícil. O cinema, então, escolhe, são as lentes. Na verdade, o mais interessante das lentes não é o que eu conheço dela, é exatamente o que eu desconheço. As lentes têm uns mistérios dentro dela que a gente só vai saber na hora que aparece. E esses mistérios são em função não da característica física da lente, mas das características do que ela está enxergando e como ela está enxergando. Se eu estou com a lente na câmera e coloco um objeto na frente, muito próximo dela, eu vou criar um volume, uma estranheza para ela, porque ela não está entendendo, porque ela não consegue ter foco ali, que pode me chamar a atenção e me remeter para uma outra coisa que eu não tinha imaginado. No Lavoura tem muito isso. Muitas vezes a gente descobria coisas com a lente que vinha do inesperado, e é uma coisa absolutamente técnica. Uma lente é uma coisa ótica, física, pura. E, no entanto, é através dela que você procura a alegria, a emoção. Existe um poeta polonês, Zbigniew Herbert, que fala da ignorância que nós temos ao olhar um objeto por fora e não conhecer o objeto por dentro. Um poema que diz que você, de certa forma, está condenado à ignorância de não saber a essência do interior de um objeto. Mesmo quando você parte esse objeto ao meio, são dois objetos agora que você novamente passa a ter uma total ignorância sobre a essência do interior desse objeto. Eu acho isso de uma beleza poética extraordinária, mas acho que a gente tem um filme que tem
pelo lado de fora das figuras e dos objetos e tem pelo lado de dentro. E muitas vezes essas figuras estão em carne viva. Eu estou dizendo isso porque quando eu ilumino os objetos, quando eu ilumino as figuras, quando eu ilumino os espaços, eu preciso revelar uma certa verdade que está no interior dos objetos, com a luz e com a maneira que eu tenho de captar isso. Eu preciso muito mais de que revelar uma verdade dos objetos, penetrá-los. O Lavoura filmou o interior das coisas também. A gente mexeu com os ancestrais, né? Acabou que a equipe inteira foi se mexendo com aquilo. Quem estava em volta da câmera, em volta dos atores, no dia a dia, no cotidiano, teve uma experiência absolutamente intensa. Absolutamente intensa. Poucas vezes filmando na minha vida, eu tive momentos assim, de emoção, de encher os olhos d'água. Meu Deus, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou participando disso. E ter aquela vontade de estar ali, era mais do que estar ali. A fotografia em si não tinha a menor importância. A importância era estar ali, junto com aquilo tudo que estava acontecendo. O contato com o Luiz foi 2 anos antes. A gente teve um encontro aqui em Belo Horizonte, né? O Luiz falou a primeira vez, né, do filme, trouxe o livro e eu conheci o Raduan. Eu li o livro já com a possibilidade de fazer. E lá na fazenda foi muito interessante que o Luiz armou uma performance. Ele ficou assim numa mesa rodeada de livros, com um aparelho de som, uma pilha de discos, toda a equipe, uma mesa enorme, 9 horas. Ele lendo, parando, sequência por sequência, comentando a sequência, que foi ótimo para todo mundo. E quando tinha um comentário para fazer com o cenógrafo, ele fazia direto, quando era do fotógrafo, ele fazia o comentário, quando era comigo também. E ele ia colocando música. Então ele ia usando a trilha sonora para a leitura do texto. E isso foi muito bom, porque já foi me dando referência do que ele pensava, né? Aí veio a ideia de eu usar cordas, então eu usei um quarteto de violoncelo. Então, a partir daí, eu tive a base para chegar bem próximo do que ele queria. Muitas vezes eu compunha já pensando consequências, mas sem comentar com o Luiz. Então, algumas coincidiam e outras ele colocava em outro lugar que eu achava que estava igual ou melhor. Porque eu fiz a música pensando muito no livro. Como ele escreveu o roteiro e filmou, tendo o livro totalmente como referência, nós estávamos tendo o mesmo material. O Raduan era a nossa ligação. Tem uma célula rítmica que aparece em vários trechos, que é da música árabe folclórica, que eu já ouvi várias gravações, vários grupos diferentes. Essa divisão rítmica é muito comum lá. E lembra uma divisão rítmica do flamenco, que é o seguinte: você tem 6 formado por 3-3, depois formado por 2-2-2. Fica assim, taca-tum, taca-tum, taca-tum. Isso tem muito na música árabe. Então são células de 1 compasso, 2 compassos, que eu usava de referência de vez em quando eu tinha que usar uma percussão, essa célula vinha na mesma hora, minha cabeça não precisava compor a partir do nada. Eu trabalhei essa célula de várias maneiras. 3 notas que aparecem muito no canto árabe, e em linguagem musical seria assim: você tem uma escala, né? Você começa no 5º grau, uma escala menor, sobe pro 6º, volta pro 5º, vai pro 4º e volta pro 5º. São 3 notas. Por um motivo, junto com o compasso de ritmo, junto com o timbre da música árabe, dos instrumentos e do canto. Algumas cantoras eu escolhi assim, lembram um pouco o timbre de cantoras árabes. Os árabes desenvolveram muito instrumento de corda. O instrumento de corda ele tem muito a ver com o canto. Ele é muito similar à voz. Você vê que a música árabe, que é todos aqueles ornamentos que eles fazem com a voz, eles fazem o instrumento de corda também. Correndo a mão pela corda. E a música árabe é muito rica e é muito importante na história da música. O alaúde veio de lá, do alaúde veio o violão, a influência árabe na Península Ibérica, o flamenco, o próprio instrumento quando veio para cá. O violão no Brasil, viola caipira, tudo isso vem lá do alaúde, o violino. Eles têm uma música muito sofisticada. Né? Então era uma referência que eu ia somando, né, que você ouve a música, você percebe que tem alguma coisa da música árabe. Só tem uma música
que o Luiz me mandou uma gravação de uma flauta árabe que ele até trouxe o músico. Aparece no filme, um trechinho na hora da festa, flauta dupla. Ele trouxe um grupo de lá. Aquilo ali era importante, que aquela dança e aquela música fosse o original. Mas ele me mandou um solo que ele gravou lá com esse flautista, eu criei em cima. Usando essa flauta eu coloquei vários instrumentos e foi uma das que ele gostou mais. Essa flauta dela tem pra letra, ela é mais próxima da família do oboé. A leitura que ele fez do roteiro foi tão completa que quando eu estava compondo, imaginando uma sequência assim, eu já me enxergava até. Porque a gente estava inclusive no local, né? Ele falava assim, então o André aparece naquela janela, que todo mundo olhava para a janela. Então isso vai se situando muito. Eu ia trabalhar longe, tudo isso ajudou muito. Eu até mandei um monte de efeitos, pecinhas curtinhas, assim, de poucos segundos, acho que umas 13, que era próximo de uma música que ele mandou, que ele usou muitos efeitos de percussão, assim, ataques súbitos. E muito livre, assim, sem muita melodia, nem frase rítmica, nem célula. Eu gravei nosso vocabulário, pedal Lami, pedal sol. Eu peguei assim muitos instrumentos de corda, inclusive violões tocados com arco, e em muitos canais do estúdio eu gravei só a nota Lá e Mi. Em cima desse pedal eu criei muita música para ele. E depois ainda mandei na fita matriz só o pedal isolado, só a nota Lá e Mi parada. Com isso ele pode fazer uma montagem do jeito que ele quiser. Ele pode, por exemplo, começar com o pedal parado, entrar um solo e voltar o pedal parado. Ou pode usar só o pedal, que aí a interferência na imagem é zero. Com a nota parada não tira atenção nenhuma. Esse filme é a maior quantidade de música que eu já compus na vida para uma coisa só. E eu mandei para ele 2h30 de música. Eu compus muito mais do que eu gravei, porque eu mandei para ele 2h30 de música gravada, é muita coisa. Mas na verdade eu compus quase o dobro. Então deve ter umas 4 horas de música escrita. Eu acho que a palavra humildade não deve estar tão fora, não. Porque qualquer parceria, a arrogância, individualismo, centrado demais, acabou com a parceria. A comunhão, né? Com o Luiz foi o mais próximo que eu já fiz disso aí. Gostei muito de fazer e do resultado mesmo. E foi uma época muito fértil para mim como compositor. Eu falei, ó, você vai receber aí uns quilos de música. Lavoura Arcaica é uma história tecida pelas diferenças, pelos contrastes humanos. As razões que me levaram a filmar o Lavoura são cacos de vários lugares, são estilhaços que me ajudaram a formar o filme. Eu sempre pensei na estrutura do Lavoura como sendo uma daquelas pinturas islâmicas em cerâmica, normalmente pinceladas sobre superfícies circulares, um prato, um vaso, onde a cada instante, quase desapercebidamente, surgisse um animal, uma flor, e você poderia escolher um ramo novo para seguir a cada instante. Eu não queria que a reconstituição da época fosse didática, explicativa, demonstrativa. Vejam, estamos assistindo a um filme de época. A preocupação principal é trazer o mundo interno do personagem para o primeiro plano. A cartografia é da alma. Não tem geografia, regionalismos. O teatral sempre permeou todo o processo. Desde o nosso retiro para a fazenda, para o trabalho da criação dos personagens, caminhei privilegiando o teatral desde sempre. Até o fato de estar trabalhando com a literatura nua e crua também nos aproxima de uma certa teatralidade.
Você provoca o acontecimento. Você faz aqui a alquimia teatral toda. A alquimia da vida. Mistura os atores, mistura a luz, mistura tudo. E depois você bota a lente. E a lente é um olho. E este olho é um olho do narrador. Este olho é um olho reflexivo. Este olho é um olho do Hamlet, que está olhando a tragédia do Édipo como sendo a sua própria tragédia. Essa relação entre passionalidade e reflexão da lente é que existe para mim, em termos de construção cinematográfica. Como se a lente fosse realmente o cinema refletindo sobre aqueles acontecimentos. Daí ser o cinema uma aventura de linguagem, tecendo e constituindo o próprio filme como personagem. Porque o olhar é um olhar de fora. É um olhar de quem reflete um acontecimento que, assim como na literatura, é um acontecimento do trágico. É um acontecimento do irremovível. É um acontecimento do incontrolável, do irrecuperável. Por isso mesmo trágico. Porque já está no passado. Já aconteceu. A dor maior é uma dor proveniente da tomada de consciência da finitude das coisas. Uma dor do tempo. Comecei criança, comecei com 8 anos de idade. Fiz várias coisas assim quando era garoto. E aí pintou Lavoura, né? Mas a gente teve uma conversa super franca, assim, eu e o Luiz. No sentido de que ele não sabia se era eu, e ele fez milhões de testes, assim. Ficou tudo muito claro assim, entre a gente. Até que a coisa foi se estreitando a ponto dele me dizer, olha, já vi todo mundo que eu tinha que ver, eu tenho certeza que você vai fazer o André. Eu falei, então vamos nessa. Eu nasci em Curitiba e fazia teatro lá. Então em 1997 fui para São Paulo para fazer um curso. E o meu grande sonho era fazer cinema. Lá em São Paulo, eu fiquei sabendo que o Luiz Fernando ia filmar o Lavoura Arcaica. Então eu li o livro. E de imediato eu me apaixonei pela Ana. E aí, até eu chegar a ser escolhida para fazer a Ana, foi muito engraçado, porque 2 amigos meus iam fazer o teste e eu não tinha sido chamada, mas eu fui mesmo assim. Levei meu currículo e eu me lembro que o Luiz, a primeira coisa que ele perguntou quando eu cheguei foi: o que você tá fazendo aqui? Eu não te chamei aqui. Aí eu fiquei meio nervosa e tentei me explicar por que eu tava ali, querendo conhecer ele. Então no dia seguinte ele me chamou para fazer o teste. O teste foi muito intenso, acho que foram uns 40 minutos, sem interrupção. E ele colocava músicas e ia sugerindo a Ana em várias situações. A Ana na lavoura, a Ana tomando banho de chuva, a Ana e o primeiro amor, a Ana perdendo esse amor. Depois de um tempo, a gente fez um teste para uma outra irmã, que era a irmã mais velha. E nesse dia eu conheci o Celton Mello. E foi o primeiro momento da Ana e do André. Foi assim, uma coisa absolutamente concentrada. E aí a coisa de ficar muito tempo na fazenda era um pouco assustadora assim, pra gente, porque uma experiência única de se conhecer melhor, de mergulho radical. Foi assim uma aventura espiritual, acho, assim, fazer esse filme. Mas foi mais do que fazer um filme, entendeu? Foi assim, um autoconhecimento, foi uma coisa muito especial. Eu sempre fui apaixonado pelas formas teatrais, sempre fui um leitor dos teóricos de teatro, Brecht, Stanislavski, Grotowski. E quando eu peguei o texto do Raduan, eu percebi que aquilo era uma ópera. Eu falei, então isso aqui precisa ser dito. A palavra aqui vai ter um valor muito grande, mas vai ter que ser alçada a outros enunciados, metáforas, um jogo ali sensório da palavra que precisa ser alcançado. Como alcançar isso? Bom, vou precisar de um método para isso. Não é uma questão de decorar o texto ou não.
preciso de um método para fazer os atores reagirem àquilo. Desses teóricos, eu acabei pegando na mão do Artaud. Achei que o Artaud era, de todos, o que mais poderia produzir um estímulo que se comunicasse com o redemoinho do Radouin, com o duplo do Radouin. Então comecei a fazer as improvisações em cima das teorias do Artaud, as teorias do duplo, as teorias da linguagem invertida, uma série de conceitos de linguagem, principalmente em cima do André, do personagem do Celton. Exercícios assim, buscando a não racionalidade extrema do processo de estudo do texto, né? Trabalhar mais com as sensações. Então tudo que eu fazia, nos ensaios, até na filmagem que eu fazia, ele limpava. Tipo assim, não, você tá fazendo, tá representando, limpa. Então foi assim, quebrar todas assim, as formas, os jeitos que eu sabia de fazer, que eu sabia que ia ser legal, quebra isso. Aí eu ia para um outro, aí ele, não é isso, sabe? A nossa busca era essa, buscar o simples. Que a gente costuma a fazer, né, quando vai atuar, criar coisas, e, sei lá. Aí, nesse foi exatamente o oposto, assim, a simplicidade, assim, a coisa mais pura. Agora eu tinha escolhido um método e tinha um corpo de atores, um conjunto de atores prontos e um texto que se adequasse completamente àquilo, no meu modo de sentir. Então, ok, é Artaud, nós vamos por aqui, né? Não tem memória emotiva, tem o aqui e o agora. E essa ideia da linguagem invertida, né, que o Artaud trabalhou também, que é o emissor, ele é ao mesmo tempo, ele é a coisa que ele emite e ao mesmo tempo ele é o receptor, aquele que ouve o que emite. Essa trinca assim, né? Você é o emissor, a linguagem, a coisa em si, o objeto que você criou e o que está escutando aquilo também, o que está observando aquilo. Esse transe de linguagem proposto pelo Artaud me pareceu muito o transe de linguagem proposto pelo Radouin, né? Ele é o narrador, o que vive o drama e o que o reflete sobre o drama. Quando a gente começou a montar assim, a cara do personagem, eu tinha deixado o cabelo crescer, eu tava com o cabelo enorme, assim, né? E eu achei que ele ia querer isso, assim, cabelo grande. Aí na barba grande, tudo grande. E quando a gente começou a montar, o Luiz começou a desenhar essa figura assim, do André. E aí que eu descobri, ele falou, não é uma figura grotesca, um poeta, assim, sabe? Um anjo decaído. Então, assim, delicado, tem barba, mas é pouca, o cabelo, é uma figura bonita, assim, né? Um poeta, assim. O caso do André é um personagem duplo mesmo, né? O tempo inteiro. Ele é anjo e demônio o tempo inteiro, né? Olha, a coisa mais difícil que tem é descrever esse personagem, né? Porque ele é um musgo, assim, ele é parte daquilo tudo. Ele é uma planta, sabe? Então, não tinha como chegar lá e fazer esse personagem, botar roupa e fazer. Assim, a gente não representou, a gente não botou uma roupa lá e fez uma coisa. A gente era, assim. A gente se olhava, a gente não se reconhecia, assim, sabe? Todos foram mudando, até que a gente ficou a cara, assim, a gente ficou uma família. Toda essa vivência de improvisações da preparação do filme foi levado para as filmagens. Um desses momentos que não havia cena e que foram improvisados foi o momento da casa trancafiada. Eu não estaria nessa cena a princípio, mas aí o Luiz resolveu colocar, acho que um dia antes. Então ele criou um momento da mãe com a Ana, e é como se a mãe estivesse tirando a culpa da Ana. Então ela cantava uma cantiga de ninar e ia embalando a Ana. E foi um presente para mim fazer essa cena.
O que o Luiz falava muito também é que a Ana era a parte feminina do André. Então tudo que o André sentia e queria, a Ana de outra forma também queria e sentia. Nós começamos os ensaios. Então lá eu, sem luz, com uma vela na mesa, uma mesa comprida, eu sentado na cabeceira e tinha que falar sobre o tempo. Já para decorar era muito difícil. Muito difícil. Muito. São imagens e imagens e imagens que vêm o tempo inteiro. E cada imagem um ator faz uma viagem. Eu não sei ler e decorar. Eu sei ler e viajar. Ler e decorar não sei. Depois da viagem eu decoro, mas se é viagem eu não sei. Então é difícil viajar com ele, porque as viagens às vezes são enormes e sem volta. Muito difícil. E eu comecei, terminava, mas não dizia nada. Então eu imaginava que eu teria que dizer todo o monólogo de novo. A segunda vez, também nada. A terceira vez, nada. Você dizendo o texto, monólogo imenso, sobre um sermão enorme, de Sr. Raduan Nassar, o diretor não dizendo absolutamente nada, eu deduzia que eu tinha que fazer de novo. E eu ia fazendo de novo nos ensaios. Até o momento que eu digo, bom, realmente, eu desisto, eu não sei fazer o personagem, não tem absolutamente nada a ver comigo, não entendo o Sr. Raduan, e estou entregando o papel agora. Mas nisso eu nem falei para ele, digo, não dá mais, virei as costas, saí da sala. E fui para o meu quarto arrumar minha mala, para vir embora. Eu saí para tomar uma água, quando eu voltei tinha uma carta debaixo da porta. Luiz Fernando. Uma carta absolutamente incrível, de um diretor para um ator. A proposta era difícil mesmo. No dia seguinte eu fiz o ensaio. E aí saiu. Comecei a pegar esse personagem. Com os atores eu trabalhei muito mais a ideia do duplo mesmo, né? A ideia da pessoa que, enquanto vive aquilo, está se expressando também. É diferente da ideia da interpretação, né? É uma pessoa que precisa estar vivendo aquilo de fato. E o resultado da interpretação vai estar muito vinculado ao quanto ele conseguiu viver aquilo ali, e não mostrar que viveu, e não interpretar uma vivência, ele realmente viver. Tem uma frase do Jorge de Lima que a gente usava muito também para tentar exemplificar isso para os atores, elucidar, que é uma coisa difícil, até para mim hoje aqui não consigo direito, às vezes, achar uma explicação, que é uma pergunta que ele faz, na verdade, é como conhecer as coisas se não sendo-as? Então, esse retiro todo nosso lá, inclusive compreende aí também o retiro com a equipe, era que todos fossem, que todos vivessem, para que aí sim pudessem entender. Que não entendessem de fora, porque estudaram, porque fizeram uma análise teórica. Não. Queria que eles primeiro sentissem na carne, para a partir daí entender, né? Entender a partir da experiência. A experiência era fundamental. O processo foi inacreditável, foi incrível, inusitado. Nunca em toda a minha vida de ator, todo o tempo dos hippies, e todos os convites que eu recebi, desde oficina, através do Zé Celso, através do Living Theatre, nunca, jamais eu me recusei sempre a vir em comunidade. Era uma coisa que eu não admitia uma coisa dessa. Era impossível para mim. E foi assim, quando eu voltei para São Paulo, foi que eu percebi que eu tinha vivido em comunidade. Durante 4 meses. E 2 meses em profundo isolamento. O papel que estava me dando dentro daquela família, naquela comunidade, eu sentado na cabeceira, e junto com atores que iam ser meus filhos, outra que ia ser minha mulher, e ao mesmo tempo ser tratado como pai, dado esse papel de homem mais velho, zeloso pela família, para mim foi terrível, principalmente porque eu não tive um pai saboroso. Nossa convivência era muito ruim. Então havia uma proposta de conciliação com a minha figura paterna, muito grande. E um pai como esse do livro, que é um pai prepotente,
e tratado como pai pelos outros. Você sabe que os atores, de momento, começam já também a fazer suas transferências. Não é? Isso, para mim, às vezes era muito penoso, porque a gente está trabalhando com a sensibilidade, todos nós ali. Né? A sensibilidade, às vezes, é muito machucada. E o nível de respeito foi absolutamente fantástico. Nós nunca tivemos nenhum atrito entre nós, nada. Todo mundo se respeitou. As afinidades eram bem aceitas, as não afinidades eram respeitadas. Lá na fazenda nós tínhamos um dia a dia de trabalhos camponeses. Então a gente ordenhava, cuidava dos carneiros, plantava feijão, a gente tomava o leite que a gente ordenhava no café da manhã. Isso tudo foi muito importante. Apesar de no filme essas cenas não aparecerem, elas estavam dentro da gente quando a gente começou a filmar. E tudo isso muda muito o jeito de você estar se relacionando. Tudo isso vai te levando a descobrir o personagem, a deixar ele inteiro, vivo, forte e presente no teu corpo, sem precisar pensar muito. Os personagens iam entrando dentro da gente. E quando a gente viu, a gente virou os personagens. Contato com os bichos, sentir vento, sentir o escuro, as longas caminhadas que a gente dava. Isso tudo foi importantíssimo, importantíssimo. Todas as ações da natureza em cima. Isso é fundamental, eu acho. E aí, nesse caso, eu acho que é o melhor tipo de aprimoramento, né, para ator. Não é um aprimoramento concreto, assim, físico e tal. É um aprimoramento humano mesmo. Que você trabalha com emoção, né? Trabalha com uma circunstância emocional, assim. Com essa esquizofrenia, né, de personagem. Porque como é que você vai dar verdade para uma fala se você não está querendo dizer? Para falar, você tem que falar a verdade. Para falar a verdade, você precisa ser aquilo, pô. Você precisa compreender. Esse é o diálogo bacana que você estabelece com o personagem, entendeu? Ele começa a falar para você coisas que talvez você não queira ouvir, e aí para ouvir você tem que crescer, porque é muito difícil, né? Porque o trabalho da gente é botar a alma para fora, né? E isso é muito doído. Então, essa necessidade de igualar todo mundo, né? Para que a energia mesmo, né? E sensibilidade de cada um pudesse ser oferecida ao outro, né? Essas trocas pudessem ser possíveis, né? Não tivessem defesas, medos. Eu estava muito feliz de estar lá. Eu estava muito feliz de estar vivendo isso intensamente, vivendo esse trabalho assim, do acordar no quarto, se vestir de mãe e ir tirar leite de vaca às 4:30 da manhã com as meninas, o pai, os meninos, enfim, sabe assim? Como é que ele vive, como é que eles são, como é que é esse pedaço de mundo, como é que são essas técnicas de vida, como é que é esse cotidiano de vida, né? E com esses personagens que são camponeses, né? É assim, é uma viagem muito grande, né? Eu fiz uma viagem imensa, você imaginou? Eu fiz uma viagem imensa. Pra onde é que eu fui? Eu fui para um lugar, assim, de um imaginário fantástico, né?
eu tenho a impressão que a gente procura o melhor da gente. Quanto mais eu conseguir fazer que o meu melhor exista, né, mais eu vou conseguir me despojar de mim mesmo. Porque o melhor é o cotidiano de você sair de você, né? Assim, não sei, porque é um estado de graça, né, Helena? Eu acho que é assim, se você consegue ficar em estado de graça, você tá salvo. Mas não é fácil ficar em estado de graça, né? Mas